Estão vendo o slide? Pra mim não apareceu ainda não, ainda tá na tela do navegador. Ah, e agora? Apareceu? Agora Sim, Pronto, pronto, show de bola. Então, gente, nós paramos no modelo de apareceu. Rutherford, né? Com o modelo de Rutherford, o que é que nós já tínhamos sobre o átomo? Nós paramos com o modelo atômico, na qual o átomo tem duas regiões, né? Quais são elas? Núcleo e eletrosfera. Exatamente. Nós chegamos até o modelo de Rutherford com o átomo tendo duas regiões distintas, que era o núcleo e a eletrosfera, tá certo? No modelo de Bohr, o núcleo ele não vai sofrer alterações, ele vai continuar do mesmo jeitinho do modelo de Rutherford, tá? Só que a eletrosfera vai sofrer grandes mudanças, tá bom? Então vamos lá. E tinha um problema no modelo de Rutherford. Lembra que de acordo com o Rutherford, tem o núcleo e tinha a eletrosfera, né? Se o elétron está girando na eletrosfera, de acordo com a física clássica, quando uma partícula está em movimento, ela tende a perder energia. Então era para esse elétron ir perdendo energia, perdendo energia, perdendo energia até colidir com o núcleo e explodir e destruir o núcleo. Só que isso não acontece, né? Só que o Rutherford não sabia explicar por que isso não acontecia. Então era um dos problemas que o modelo de Rutherford não explicava. E novas descobertas foram sendo feitas que também não era suficiente para ser explicada pelo modelo de Rutherford. E a gente vai ver como é que isso foi resolvido agora, tá bom? Posso começar? Então Pode. vamos adiante. Então vamos nós. Então, pessoal, olha só. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber é sobre os espectros de emissão, tá? Durante o século XIX, a ciência ela progrediu muito, principalmente a química e a física, né? Muitas descobertas foram sendo feitas e uma delas, peraí, que tem gente chegando. O pessoal vai chegando depois, aí tem que parar aqui. Pronto. Voltando, né? Uma das descobertas que foram feitas, dos assuntos que estava se estudando era sobre os espectros de emissão. Vocês sabem o que é um espectro de emissão? Já ouviram falar? não. Não? Vamos lá. Quando você pega uma lâmpada, né? Se você pegar uma lâmpada de hidrogênio, por exemplo, quando esse gás era ligado à energia, esse gás emitia uma radiação e essa radiação ela passava por um prisma. Você sabe o que é um prisma, né? De vidro. E quando a radiação branca passa pelo prisma, ela se decompõe em várias cores. Ou seja, você consegue separar vários comprimentos de ondas diferentes, certo? É que nem o arco-íris. Quando a luz branca do arco-íris passa pela gota da água, a gota de água funciona como um prisma. E aí ele consegue separar as cores. Cada cor é um comprimento de onda. Sabe que a cor é uma radiação eletromagnética. Então ela é uma onda. Tá certo? Ok até aqui? Pronto, é isso aqui, ó. Quando Sim. a luz passa pelo prisma, ela se decompõe em várias cores, tá? E cada elemento tem um espectro de emissão. Cada elemento consegue emitir um tipo de radiação. Olha só, você tem aqui, ó, a matéria densa. Tá vendo que esse espectro aqui é contínuo? Ele tem todas as cores. Isso é um espectro contínuo. O problema é que quando você pega um gás ou alguma outra substância, né, principalmente gases, e quando os cientistas começaram a aquecer o gás, esse gás começou a emitir radiação. Só que a emissão não é contínua. Você está vendo que esse espectro aqui, vocês conseguem ver, gente, que isso aqui não é uma coisa contínua. Ele é descontínuo. Vocês estão vendo? Sim. Por que ele não é Sim. contínuo? Porque não tem todas as cores. Você tem só algumas bandas. Estão vendo? Algumas só poucas linhazinhas. Não é uma coisa contínua. E eles não conseguiam entender por que, que os espectros dos elementos, principalmente no estado gasoso, quando as substâncias estavam no estado gasoso, por que, que o espectro de emissão ele não é contínuo. E o fato mais curioso, gente, é que cada elemento químico, quando ele é exposto, quando ele é aquecido, ele emite um espectro diferente. Não existe nenhum elemento que tenha o mesmo espectro. É como se esse espectro aqui fosse a identidade do elemento. Cada elemento tem um espectro diferente. Olha aqui, ó, os espectros de alguns elementos, ó, do hidrogênio. O hidrogênio só tem 4 bandas. Estão vendo aqui, ó, que eu estou marcando? Uma roxa, uma azulzinha, um azul claro e uma vermelha. Tá vendo? Pronto. Aí, ó, olha o hélio. O hélio já tem
já uma quantidade de bandas espectrais a mais. O neônio já tem uma quantidade muito maior. Embaixo você tem o mercúrio. Então, cada elemento tem um espectro diferente. Tanto é que existe uma área da ciência, da química, que é chamada de espectroscopia, que é o estudo dos espectros dos elementos, né? Isso tudo é baseado em estudo de radiação e a interação da luz com a matéria. Quando a luz interage com a matéria, você tem a formação dos espectros. E a gente consegue identificar, as substâncias utilizando técnicas analíticas de espectroscopia. Você bota a amostra do elemento e aí o aparelho te dá um espectro. E aí, como cada elemento já tem o seu e já foi tudo tabelado, e aí você consegue saber qual é o tipo de substância que tem naquela amostra utilizando espectroscopia. Até dá para você até saber a quantidade que tem utilizando técnicas analíticas. Tá bom? Ok? Pronto. Ok. E aí ficava um mistério. De onde é que vem esses espectros? Por que, que os espectros não são contínuos? E por que, que cada elemento tem um espectro diferente? Não se sabia ainda como isso acontecia. E o modelo de Rutherford não era suficiente para explicar isso. Até que nós temos uma contribuição muito grande, gente. A física clássica, ela não conseguia explicar algumas coisas a nível molecular. Quando a gente vai para o nível microscópico, a física clássica ela não funciona. A física que vocês estão vendo com o Erickson, a física clássica, ela só funciona para sistemas macroscópicos, ou seja, para aquilo que você consegue ver, para o mundo físico. Para o mundo microscópico, as leis da física clássica elas não funcionam. Então a gente tem que recorrer para onde? Para as leis da mecânica quântica, tá? Que é uma área muito pesada, que consegue explicar as coisas a nível microscópico. E aí a primeira contribuição mais importante que teve, gente, foi dada por esse senhor aqui, ó, Max Planck, tá? O Max Planck, ele fez um postulado, ele propôs um conceito muito fantástico. Ele disse assim, olha, a energia ela não se propaga de forma contínua. Estão vendo aqui a linha que eu estou botando? Ela não é contínua. A energia se propaga na forma de pacotinhos de energia. E cada pacotinho de energia ele chamou de quanto ou fóton. Então, a energia ela é quantizada, ela não é contínua. Vocês estão entendendo o que é uma coisa quantizada? Dá para entender? Ou mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá. Isso aqui, quando eu desenho essa linha é contínua. Concordam? Ela vai de um ponto ao outro, ela tem todos os pontos. Agora, se eu desenho isso aqui é contínuo? Não. Ou seja, você só tem pacote de energia, pedaços. Então isso é quantizar. A energia ela é quantizada. Ela é dividida em níveis, em pacotinhos de energia. Pronto, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês bem grosseiro, mas bem grosseiro mesmo, tá? Porque é difícil a gente conseguir dar algum exemplo de mecânica quântica com alguma coisa do mundo que você vive, que a gente vive. Porque tudo aquilo que é quântico, gente, não dá para ser utilizado para... Não tem nenhuma analogia com alguma coisa que a gente vê. Mas eu vou tentar fazer uma bem grosseira, tá? Bem grosseira, só para você ter uma noçãozinha. Se eu disser para você que a Grazi ela vai sair do apartamento 1 e ela vai até o 5º andar no elevador, o que é que seria se fosse contínuo? Se for contínuo, ela vai passar por todos os apartamentos, né? Pelo 2º andar, pelo 3º, pelo 4º, até chegar no 5º, concorda? Certo? Pronto, agora se eu disser para você, gente, a subida do 1º até o 5º andar, ela é algo quantizado. Se ela é quântica, significa que só é permitido alguns níveis. É como se a Graça fosse do 1º andar direto para o 5º, sem ter que passar pelo 2º, pelo 3º e pelo 4º. Ela vai direto daqui para cá, porque só é permitido para ela o 1º e o 5º andar. Ou seja, isso é quantizado, não é contínuo. Deu para entender assim de forma bem grosseira? Eu vou já explicar isso a nível atômico, tá bom? Ok? Então a energia, ela é contínua ou ela é quantizada? Quantizada, ou seja, a energia se distribui em formas de pacote de energia. A quantidade mínima de energia em cada pedaço de energia, digamos assim, é chamada de quanto, tá bom?
E aí, baseado nos trabalhos do Planck, que propôs a quantização da energia, dos trabalhos do Albert Einstein, né, que utilizando o conceito de Planck, o Albert Einstein vem com a teoria da relatividade, vem com a descoberta do efeito fotoelétrico. Depois dessa galera toda de contribuir, né, com várias propostas, o Niels Bohr, em 1913, ele vai pegar todo esse conhecimento quântico e ele vai aplicar a ideia de quantização em um modelo atômico. Então nós temos pela primeira vez na história um átomo na qual esse modelo atômico ele é baseado em ideias da mecânica quântica. É o primeiro modelo semiquântico da história. Não é completamente quântico porque ainda tem alguns detalhezinhos que ainda se explica pela física clássica. Mas a ideia de quantização de energia ela só vai aparecer no modelo de Bohr. Combinado assim? Ok? Ok? Pronto. Então, lembra que o modelo de Rutherford, quem lembra quando foi que Rutherford propôs o modelo dele? O modelo de Rutherford é de que ano? 1900 e... Olhem aí no caderno de vocês, deixa vocês pescar. Olha as anotações. O modelo de Rutherford foi proposto quando? E aí, gente, me ajudem. Acharam? Tá nos 1911? 1911, muito bem. Então, em 1911, o Rutherford propõe o modelo dele. 2 anos depois, olha a diferença, né? A gente viu que de Dalton para Thomson foi muito tempo. De Thomson para Rutherford também. Mas de Rutherford para o modelo de Bohr, gente, foram apenas 2 anos. Para você ver o nível em que a ciência progrediu. Em menos de 2 anos, você tem a elaboração de um novo modelo atômico. Tá? Então, Bohr vai propor o modelo dele em 1913. E para isso, Bohr vai lançar alguns postulados. Postulados, gente, são verdades que não precisam ser provadas, porque ela já é tido como verdade. Então, quando você fala assim, um postulado é uma afirmação que ela não precisa de comprovação experimental, porque a gente parte do princípio que ela já é verdadeira, tá certo? Ok? Peraí, tem gente chegando. A Luísa. Então, quais são os postulados de Bohr? O que é que Bohr... Lembra do modelo de Dalton, que Dalton fez os postulados dele também, né? Só que a gente viu que depois esses postulados não estavam todos corretos. E aí agora a gente chega num mais atual, assim, para vocês, que é o modelo de Bohr. O que é que o Bohr vai dizer? O que é que ele descobriu? Olha, os elétrons se movem ao redor do núcleo em um número limitado de camadas. Gente, a partir de agora, você vai olhar para o átomo assim. Estão vendo a imagem que apareceu? Aqui. Sim. Então, olha só, o núcleo vai continuar do mesmo jeitinho. Quais são as partículas que estão dentro do núcleo? Das 3. Quem é que fica no núcleo? Os prótons e os nêutrons. Qual é a carga do próton? Positiva ou negativa? Positiva. Então o núcleo continua normal. Só que agora a eletrosfera ela vai estar dividida em níveis de energia. Gente, a primeira vez que se fala em níveis de energia é no modelo de Bohr. Toda vez que você ouvir falar em níveis de energia, em camadas de energia, que a eletrosfera é dividida em camadas, isso é modelo de Bohr. Antes de Bohr nem se falava em níveis de energia, nem se sabia que a energia era quantizada, tá certo? Então o que é que o Bohr vai dizer? Olha, os elétrons se movem na eletrosfera, sim, mas essa eletrosfera ela é dividida em camadas. Então nós temos aqui a camada 1, a camada 2, a camada 3, a camada 4, no caso vai até a camada de número 7, porque todos os elementos que nós conhecemos, o último elemento da tabela vai até a camada de número 7, mas na teoria pode existir infinitas camadas, mas para os elementos que a gente conhece, o máximo é 7. Combinado? Carlinhos, essas camadas têm nomes específicos? Tem. Essas camadas elas são representadas por letras. Então a camada 1 é a camada K, e aí segue o alfabeto. K, aí nós temos a camada L, M, até a camada Q, que é a de número 7. Tá certo?
Ok. Pronto. Então, gente, primeira coisa, o elétron ele continua na eletrosfera, só que agora essa eletrosfera é dividida em camada. Cada camada dessa daqui tem uma quantidade específica de energia. Tudo isso aqui, pessoal, que eu estou falando para vocês, é provado matematicamente. Mas não é com a matemática que a gente está acostumado, é com a matemática avançada. Se usa cálculos que a gente chama de cálculos integral e derivadas e mecânica quântica. Tá? São cálculos muito pesados que foi necessário criar uma nova matemática para explicar isso aqui. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, isso é provado. Claro que não dá para provar para vocês isso aqui, porque isso aqui só é visto no mestrado e doutorado. Mas tudo que vocês estão vendo aqui, essas camadas, todas elas, a quantidade de energia, as quantidades de elétrons que cada uma tem, tudo isso é provado com cálculos, tá certo? Não é aleatório não, tá bom? Beleza? Então, nós temos 7 camadas. O primeiro postulado é, os elétrons se movem, o elétron pode estar em qualquer camada, sim ou não? Ele pode estar na camada 1? Sim. Ele pode estar na 2? Sim. Pode. Agora, ele pode estar entre elas duas? Ele pode estar aqui? No meio? Não. Não é permitido ao elétron, isso é provado matematicamente por cálculos, não é permitido ao elétron estar entre uma camada e outra. Ele só pode estar em determinadas camadas. Lembra que é por isso que o modelo é quântico, porque não é qualquer valor, são apenas valores específicos, valores determinados. Por isso é que é quântico, porque não é contínuo. Certo? Ok? Ok. Pronto. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só tirar aqui da tela cheia, porque fica cortando um pedaço da figura. Eu vou tirar da tela cheia e vou ativar aqui o meu outro pincelzinho. Tá? Rapidinho. Só um minutinho. Pessoal, até aqui tudo bem. Eu falei pra vocês que era uma viagem, mas tá dando pra entender? Sim, então beleza. Mais ou menos. Mas as coisas vão ficar mais claras, não se preocupe não. Então até agora, olha só, voltei aqui para a tela, tá? Então nós temos aqui as camadas. Então qual é o primeiro postulado? Que é quando eu perguntar para você, gente, qual é o primeiro postulado de Bohr? Os elétrons se movem na eletrosfera, mas somente em camadas com nível de energia bem definido. Ou seja, qualquer energia está valendo para o elétron ou só energias específicas? Somente energias específicas. Então ele não pode estar em qualquer camada. Ele não pode estar entre uma camada e outra. Ou ele está na 1 ou ele está na 2. Não existe a camada 1,5. Tá bom? Segunda coisa. Quando o elétron está se movendo em uma dessas camadas permitidas, gente, cada camada permitida é chamada de uma órbita estacionária. Então quando eu perguntar para você, gente, o que é uma órbita estacionária? Você vai me dizer o quê? É uma camada da eletrosfera que o elétron pode estar, seja 1, seja 2, qualquer uma das 7, contanto que seja uma delas, tá? Quando o elétron está se movendo numa camada dessa daqui, ele não absorve nem ganha energia. Com isso a gente já consegue resolver um problema. Quem lembra qual é? Já que o elétron não perde nem ganha energia, qual é o problema que a gente já consegue resolver com o modelo de Bohr, que não era resolvido pelo modelo de Rutherford? Alguém lembra? O que é que era para acontecer com o núcleo se o elétron continuasse girando aqui na eletrosfera? Ele ia perder energia até o ponto de colidir. Mas por que ele não colide? Porque, de acordo com Bohr, quando o elétron está numa órbita dessa aqui permitida, ele nem absorve e nem libera energia. Então ele só continua aqui, ó, girando, sem perder e sem ganhar. Por isso que ele não colide com o núcleo. Tá certo? Então já resolvemos um problema aí. Ok até aqui? Pronto. Pessoal, falem comigo. Estão me ouvindo? Digam sim. Sim. Pronto. Sim. Mas gosto de ouvir vocês. Falem. E aí, gente, o terceiro princípio e um dos mais importantes é o seguinte. Quando um elétron... Eu vou até mudar aqui a figura. Tá? Olha como é que está o átomo agora. Núcleo, elétron, mas você percebe que agora a eletrosfera tem níveis de energia, né? Camada 1, camada 2, certo? Pronto, então vamos para o terceiro e último princípio. Olha o terceiro princípio.
O que é que o Bohr vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, um elétron que está numa camada, imagina aqui, Robson, que o elétron está na camada 1. Quando o elétron está numa camada dessa, ele absorve ou ele ganha energia? Quando ele está numa órbita permitida? E aí, gente, quando o elétron está numa órbita permitida, ele absorve ou ele libera? Ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Lembra que quando o elétron está numa órbita permitida, ele não absorve nem emite energia. Porém, se a gente fornecer energia, ou seja, colocar esse átomo em uma chama, se você fornecer energia, o elétron ele pode absorver, ele sozinho não vai absorver nem perder. Mas se eu fornecer energia para esse elétron, ele pode absorver. Toda vez que o elétron absorve energia, ele vai saltar de uma camada para outra. Ele pula de uma camada para outra. Detalhe, ele pula para onde? Sempre para uma camada mais distante. Então, quando o elétron absorve energia, então ó, ele absorveu energia, você forneceu energia para o átomo, o elétron absorveu essa energia, ele vai saltar para uma camada mais distante. Então, se ele está na 1, ele pode saltar para 2, por exemplo. E aí ele está todo cheio de energia. Quando o elétron está nesse estado, a gente chama que o elétron está no estado excitado. Tá? O que é um estado excitado? Que legal. O estado excitado é o estado em que o elétron... Lembra que ele absorveu energia? Sim? Como ele absorveu energia, toda aquela energia que ele absorveu está acumulada. Então ele está excitado, ele está cheio de energia. A gente representa um asteriscozinho. Quando ele absorve energia, ele salta para uma camada mais distante. Só que aí ele libera toda aquela energia que ele absorveu de novo. Só que quando ele libera, ele retorna para a camada onde ele saiu. Só que para ele voltar, toda aquela energia que ele absorveu, ele tem que mandar ela de volta. E aí ele libera essa energia na forma de ondas eletromagnéticas, na forma de fótons. Tá? Então, isso aqui é os famosos saltos quânticos. Tá bom? Deu para entender o que é um salto quântico? Isso aqui, gente, explica muita coisa. Então deixa eu mostrar aqui para vocês outra figura de novo. Ó. Outra figura. Ó. Quando o elétron absorve energia, ele salta de uma camada mais interna para uma mais externa, mais distante. E aí, quando ele retorna para a camada de origem, ele devolve aquela energia que ele absorveu na forma de radiação. Pergunta. Se o elétron absorve X energia, quando ele retorna, ele vai liberar quanto? X ou X mais 1, por exemplo? Sempre a mesma. Tá certo? Combinado? Então, se o elétron absorveu uma quantidade X de energia, ele vai liberar a mesma quantidade X de energia. Combinado? Combinado. Pronto. E aí agora vem a parte mais emocionante da aula. Segura na cadeira para você não cair, porque agora é forte. Olhem para essa figura. Gente, lembra dos espectros de emissão? Que cada elemento tem o seu? Da onde é que eles surgem? O Bohr conseguiu descobrir. O que é que o Bohr descobriu? O Bohr vai dizer o seguinte, olha, toda vez que um átomo absorve energia, os elétrons dele saltam de uma camada para outra. Só que quando esses elétrons retornam, ele não libera energia de novo, que ele absorveu? Lembram? Essa parte é massa. A energia que o elétron devolve, gente, é justamente os espectros de emissão. Ó. Olha para a figurinha. Quando o elétron volta daqui para cá, ele libera uma quantidade de energia. No caso aqui no comprimento de onda do azul. Da camada 3 para 1, o comprimento de onda, a energia é menor. Então já muda a cor. Da 2 para 1, já muda a cor também. Então, da onde é que surgem os espectros de emissão? Eles surgem dos saltos quânticos. E aí o Bohr consegue explicar a origem dos espectros de emissão. E por que que é descontínuo? Porque o elétron, a eletrosfera, ela é quantizada. Lembra que o elétron não pode estar em qualquer nível. Por isso que ele não é contínuo, ele só pode estar em níveis permitidos. Então é por isso que só surgem bandas permitidas. De acordo com o comprimento de onda que o elétron está. De acordo com a camada que ele vai saltar. Entendeu? Show? Gente, isso é muito massa. E aí vem um detalhe, aí eu pergunto para você, Carlinhos, por que cada elemento tem um espectro diferente?
todos os elementos têm o mesmo número de elétrons? Não. Concorda comigo que quanto mais elétron um átomo tem, mais saltos quânticos esse elétron pode fazer, né não? Se tem vários elétrons, eles vão fazer transições mais vezes. Concordam? Então, por isso que cada elemento, gente, tem um espectro diferente. Porque, por exemplo, o carbono tem 6 elétrons. Então, esses elétrons vão fazer transições eletrônicas, saltos quânticos, e eles vão criar uma quantidade específica de bandas. Já o mercúrio tem 80 elétrons. Então, eles conseguem fazer muito mais transições eletrônicas. Então, você tem muito mais espectros. É por isso que cada elemento tem o seu. Tá bom? Massa, né não? Isso é muito doideira. Certo? E aí, gente, lembrando que o nome disso aqui são bandas espectrais. E aí, agora, como é que fica o átomo de Rutherford? De Bohr. Agora, o nosso átomo está assim, ó. No modelo de Bohr, o núcleo permanece o mesmo. Os prótons e os elétrons continuam aqui. Só que nós vamos ter mudanças aonde? Na eletrosfera. Primeira mudança. A eletrosfera agora ela é dividida em... Leia aqui para mim. Palavra mágica da aula de hoje. Níveis de energia. Exatamente. Cada camada dessa, gente, vai ter uma quantidade de energia diferente. Então, a gente vai ver isso na próxima semana, na próxima aula. Pergunto a vocês, o que é o salto quântico? O salto quântico é quando o elétron está numa camada, ele absorve energia e ele salta para uma camada mais próxima ou mais distante? Mais distante. Quando ele retorna para a camada que ele estava, ele vai devolver aquela energia. E essa energia que é devolvida é liberada na forma de radiação eletromagnética. E isso daqui, gente, graças a esse conhecimento, vocês, todo final de ano, tem um produto que vocês veem no céu, que a explicação para aquele produto existir é os saltos quânticos. Sabe qual é? Conto já, segura aí. Os fogos de artifício, exatamente. Tá? Eu mandei lá para vocês verem, já que eu explico os fogos de artifício. Então, o modelo de Bohr, núcleo, a eletrosfera agora ela é toda dividida em níveis de energia. Depois a gente vai ver cada nível desse, tá? Qual é a energia de cada um, qual é o número de elétrons de cada um. Por enquanto, hoje, só quero que vocês entendam isso, que tem camadas de energia, tá? Quer ver um exemplo? Por isso que não tem cores diferentes? Exatamente, porque os fogos de artifício, olha aqui. O que é um fogo de artifício, gente? Dentro dos fogos de artifício, eles botam sais, metais, né, compostos metálicos. Cada metal vai absorvendo uma cor diferente. Quando eles disparam os fogos de artifício, que chega lá em cima, que a pólvora queima, quando a pólvora queima, vai liberar calor, não vai? Sim ou não? Sim. Esse calor que é liberado faz com que as substâncias que estejam lá, os átomos daquelas substâncias vão absorver aquela energia. Quando absorve, o que é que vai acontecer com os metais? Os elétrons vão começar a se excitar e vão começar a saltar as camadas de energia. E aí, quando esses elétrons retornam, cada metal tem uma cor diferente. Cada metal emite uma radiação diferente. E aí, para cada metal, você tem cores diferentes. E aí, você vê aquele show de cores no céu. E a partir de hoje, quando você vê um fogo de artifício queimando, você vai lembrar de mim. Você vai saber que está acontecendo transições eletrônicas. Os saltos quânticos estão acontecendo, os elétrons estão saltando e quando eles retornam, eles emitem radiação. E como cada metal tem o seu comprimento de onda, você tem cores diferentes. Olha aqui, ó. O sódio emite na cor azul. O cobre libera radiação na cor azul, o sódio na amarela. O estrôncio no vermelho, o titânio emite no branco. O bário emite no verde. Então, os fogos de artifício nada mais é do que química pura. É saltos quânticos acontecendo no céu. Porque tinha essas cores. É por causa de cada elemento. Porque cada elemento vai ter uma transição diferente, né? Cada elemento tem um espectro diferente. Mas apesar de ter várias cores, cada elemento tem aquela cor que é principal, que é mais forte. Então, faça um exemplo. Sabe o que você pode fazer? Peça a sua mãe para ligar o fogão da sua casa, ou então pegue uma vela. Pegue um pouquinho de sal e jogue na chama para você ver como fica amarelo. Ou então, você já viu algum poste queimando? A chama é verde, porque nos postes tem cobre. E o cobre ele tem uma coloração, quando o cobre absorve energia, os elétrons do cobre se excitam e o cobre emite radiação no azul meio esverdeado. Pode prestar atenção, quando algum poste estiver queimando, você vai ver que está verde. Ou então pegue um pouquinho de sal e jogue no fogo para você ver como fica amarelo, porque o sódio emite no amarelo. Tá bom?
Sim. Pronto, quando a gente voltar, nós vamos fazer uma aula prática sobre isso, que é chamada de teste de chama. Eu vou pegar algumas substâncias e a gente vai fazer o teste que a gente consegue identificar só pelas cores, já que a gente sabe que cada substância, cada metal, né, principalmente os metais, tem a sua cor, a gente consegue saber qual é o tipo de sal só pelo teste de chama. Você aquece o metal, bota ele no fogo e vê a cor que ele vai emitir, tá bom? Gente, da mesma forma, também, é aquelas pulseirinhas que brilham. Aquelas pulseirinhas que brilham, dentro daquelas pulseirinhas de vidro, ela é de plástico, né? Mas dentro dela tem uma ampola de vidro. Então, quando você dobra a pulseirinha, a ampola se quebra, libera a solução de hidróxido de água oxigenada, e essa água oxigenada reage com a substância que tem dentro da pulseira. E aí essa reação gera muita energia e faz com que haja brilho, porque os elétrons começam a se excitar e aí acontece a liberação de luz. Isso é chamado de quimioluminescência. As pulseirinhas que brilham também é explicada por saltos quânticos, tá? Já viram essas pulseirinhas? Pronto. Já. Então, gente, como é que a gente tem... Gente, já são 3h20, já vai acabar a aula, já se passou 1 hora. Pelo amor de Deus, comecei a aula nesse instante. Carlinhos, os saltos quânticos é formado pela energia positiva, né? Não tem questão de energia positiva, não. Ah. Só os elétrons que têm carga negativa. Mas quando a energia é energia. Não tem carga, não. É apenas energia. As partículas é que tem carga. Aí lembra, quem absorve, quem faz os saltos quânticos são os elétrons, não são os prótons, tá? Ok, Robson? Ok. Pronto. E aí, pessoal, para encerrar, eu só quero dizer mais uma coisa para vocês. Na próxima aula, vocês vão aprender a montar o diagrama de energia, que é esse daqui, ó. Vocês vão aprender a montar esse diagrama aqui comigo todinho, não se assuste, é bem facinho. E nós vamos aprender a fazer a distribuição eletrônica. Vocês vão aprender a distribuir os elétrons em cada átomo. E isso vai ajudar vocês, a mente de vocês vai se abrir assim, porque é muito interessante. Isso aqui a gente vai conseguir explicar muita coisa. Mas vamos com calma. Última informação da aula de hoje. Quando vocês viram isso aqui, K, L, M, N, O, P, Q, já sabe o que é, né? Se refere ao quê? Essas letrinhas. As camadas de... Me ajuda? De quê? Exatamente, as camadas de energia, tá? Então, cada letrinha dessa aí representa uma camada de energia. Lembrando que nós temos 7, né? Vai do K até o Q. Observação importante para vocês colocarem no caderno de vocês, que eu não anotei isso aqui no slide. Anotem aí, vou falar aqui bem devagarzinho. Já está aqui na figura. Quanto mais distante do núcleo, né? A gente sabe que na verdade o núcleo é bem pequenininho. Quanto mais distante do núcleo for, maior a quantidade de energia. Então, se eu perguntar para vocês, gente, qual é a camada mais energética? A M ou a P? É a P. Se eu for representar por números, é a camada 4 ou a camada 1? Qual delas é uma camada mais energética? A 4, exatamente. Então, quanto mais distante do núcleo, maior é a energia da camada, tá bom? Então, nós vamos parar por aqui. Na sexta-feira a gente vai continuar, não falte, viu? Na sexta-feira nós vamos aprender a distribuir os elétrons. Vocês vão aprender o que é os níveis de energia, o que são os subníveis, que é o famoso SPDF, e a montar o famoso diagrama de energia, que é conhecido no Brasil como diagrama de Linus Pauling. Tá bom? Show de bola, meus pimpolhos, até aqui. Sim. Então, nós terminamos aí o modelo de Bohr, né? O último modelo que a gente vai estudar. Não é o último, mas ele já serve para explicar muita coisa. Deixa eu só cancelar aqui a gravação. Parar aqui a gravação.